Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, ajustando aqui na cadeira para a gente continuar a nossa leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Entrando hoje no capítulo 12, que é a nossa terceira semana. Então, nós estamos quase finalizando o livro para nós começarmos as nossas meditações. E aí, como eu disse anteriormente para vocês, a proposta é que a gente faça essas meditações juntos e quero me programar para que isso aconteça às 6 horas da manhã. Eu espero que seja possível. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Então, bom dia a todos que estão chegando. Gratidão pela presença de vocês. E vamos lá, então, para o capítulo 12. Desmantele a memória do antigo eu. Terceira semana. Mais uma vez, você vai ler e escrever na quinta e na sexta etapas antes de fazer a meditação da terceira semana. Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeira semana, meditação do espaço. Você consegue reconhecer onde você está, né? O espaço que tal parte do seu corpo ocupa no espaço. Então, é uma meditação conduzida, que é o estado criativo. Depois, podar o hábito de ser você mesmo, que eu penso que esse capítulo ele é mais bem complexo, né? Porque a gente tem que reconhecer o nosso problema, a gente tem que escolher uma emoção para desmemorizar, a gente precisa observar a sensação que a emoção causa no corpo, a gente tem que definir o estado mental associado à emoção. Depois a gente tem que admitir e declarar esse verdadeiro eu para os outros. Reconhecer externamente sua emoção autolimitante e, por fim, entregar essa emoção autolimitante para uma força maior. E, finalmente, a gente entra para a terceira semana, pensando que depois isso tudo se junta numa meditação única. Isso tudo vira uma única meditação. Então, é um processo aí que a gente vai fazer etapa por etapa, e provavelmente aí a proposta que eu tenho para vocês é a seguinte: a gente vai uma semana da primeira etapa, uma semana dessa segunda semana proposta. A terceira semana todinha a gente vai fazer todos os dias. A quarta semana todinha a gente vai fazer todos os exercícios todos os dias. Quando for para fechar tudo, a gente vai fazer um dia só, juntas, e depois vocês têm um vídeo aí para vocês fazerem tudo junto, sozinhas, porque aí vocês podem fazer no horário, na forma que vocês desejarem, ok? Então, bom dia, Liciane, já está com a página do seu menino aí de novo. Vamos lá. Então, desmantele a memória do antigo eu, a terceira semana, capítulo 12. Mais uma vez, você vai ler e escrever na quinta e na sexta etapas, antes de fazer a meditação da terceira semana. Quinto passo, observar e recordar. Nessa etapa, você observa seu antigo eu e recorda quem não quer mais ser. Assim como nossa definição operacional de meditação na parte 2, observar e recordar é se familiarizar, cultivar o eu e tornar conhecido o que, de certa forma, é desconhecido. Aqui você ficará completamente consciente, mediante observação, da inconsciência específica ou dos pensamentos e ações habituais que constituem aquele estado de mente e corpo que você nomeou na segunda etapa, reconhecer. A seguir, você se recordará, mediante lembrança, de todos os aspectos do antigo eu que não mais deseja ser. Você vai se familiarizar com você sendo a antiga personalidade, com os exatos pensamentos aos quais não quer mais dar poder, de modo a jamais voltar a ser o antigo eu. Isso liberta você do passado.
O que você ensaia mentalmente, o que demonstra fisicamente, é quem você é em um nível neurológico. O eu neurológico é constituído da combinação de seus pensamentos e ações, momento a momento. Essa etapa é concebida para criar uma maior percepção e uma melhor observação de quem você tem sido, metacognição. Ao repassar e refletir sobre o seu antigo eu, você obtém clareza sobre quem não quer mais ser. Observar. Fique consciente de seus estados mentais habituais. Na segunda etapa, que é lá na segunda semana, você já observou a emoção que o dirige. Agora, quero que fique tão familiarizado com seus pensamentos e ações específicos, derivados das antigas sensações, que consiga dar-se conta deles enquanto vive sua vida. Com a repetição da prática, é possível ficar tão ciente dos antigos padrões que você jamais permite que frutifiquem. O resultado final é que você permanece à frente do antigo eu, de modo que tem controle sobre ele. Você começa a notar o início do sentimento que normalmente dirige seus pensamentos e hábitos inconscientes, e fica tão familiarizado com isso que o mais leve indício agora é trazido à sua atenção. Por exemplo, só para dar bom dia aí. Bom dia, Alice. Bom dia, mãe. Bom dia, Thaís. Bom dia, Odete. Bom dia, Clair. Sejam bem-vindas. Gratidão. Lembrando de dar o like, tá? No final do encontro, caso vocês não consigam dar agora, e que é possível fazer as contribuições aí pelo cifrão e pelos emoticons, contribuições que começam por R$1,25, eu acho. Então, fique aí se vocês se sentirem chamados a essa contribuição, mas o like de vocês já é super importante. Então, vamos lá. Por exemplo, se você está superando a dependência em alguma substância, como açúcar ou tabaco, quanto mais é capaz de perceber quando começam as dores e pontadas do vício químico no corpo, mais cedo será capaz de lutar contra eles. Qualquer pessoa sabe quando começa o desejo feroz. Você começa a notar impulsos, a instigação e, às vezes, gritos altos que soam como: apenas faça, ceda, vai, só hoje, só dessa vez. Ao avançar em frente e acima continuamente, com o tempo, você consegue notar quando os anseios aparecem e fica mais bem equipado para lidar com eles. O mesmo é válido para a mudança pessoal, só que a substância não é algo que existe fora de você. Na realidade, é você. Seus sentimentos e pensamentos, na verdade, são parte de você. No entanto, seu objetivo real aqui é ficar tão ciente do estado mental autolimitante que jamais deixe um pensamento ou comportamento passar despercebido. Quase tudo que demonstramos começa com um pensamento. Mas só porque você tem um pensamento não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro que se conectam por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, olha, Thaís, gratidão, querida! Gratidão pela contribuição, muita gratidão. Muita gratidão, querida, maravilha. No entanto, seu objetivo real aqui é ficar tão ciente do estado mental autolimitante que jamais deixe um pensamento ou comportamento passar despercebido. Quase tudo que demonstramos começa com um pensamento. Quase tudo que demonstramos começa com um pensamento. Ok? Gratidão, gratidão, Thaís. Mas só porque você tem um pensamento não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro, que se conectaram por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, você deve se perguntar: esse pensamento é verdadeiro ou é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? Se eu agir por esse impulso, isso levará ao mesmo resultado em minha vida? Além disso, ainda tem os pensamentos que vêm de pessoas que não somos nós, né? Às vezes, por exemplo,
eu vou fazer alguma coisa e vem um medo de fazer aquela coisa, eu falo assim, esse medo não me pertence. De quem pertence esse medo? Eu volto com esse pensamento para essa pessoa, com esse medo, com mais consciência, porque eu não vou aceitar esse medo para mim, uma vez que não sou eu que tenho esses tipos de pensamento. A verdade é que são ecos de seu passado conectados a fortes sentimentos que ativam velhos circuitos em seu cérebro e fazem você reagir de modo previsível. Oportunidade para escrever. Que pensamentos automáticos você pensa quando sente a emoção identificada na segunda etapa? É importante anotar e memorizar a lista. Para ajudar a reconhecer seu conjunto único de pensamentos autolimitantes, talvez você considere os exemplos a seguir úteis. Exemplos de pensamentos autolimitantes. Seu ensaio mental diário inconsciente. Olá, Albano, seja bem-vindo. Bom dia, Roselaine, gratidão. Vamos lá, olha os pensamentos autolimitantes, tá? Jamais conseguirei um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Ele sempre me deixa com raiva. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim. Então, por que me dar o trabalho de tentar mudá-lo? Minha vida é desse jeito por culpa dela. Realmente não sou inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Às vezes eu tinha esses pensamentos. Eu falava assim, quem sabe numa próxima vida, né? Nessa não vai rolar. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto a minha situação com tal coisa. Nunca farei diferença, não consigo. Pessoa tal não gosta de mim. Tenho de trabalhar mais duro que a maioria das pessoas. É a minha genética. Sou igual à minha mãe. Então, esses pensamentos que vêm recorrentes são pensamentos que a gente precisa prestar atenção neles. Precisa prestar atenção neles. Porque enquanto esses pensamentos não forem parados imediatamente, enquanto eles não forem freados imediatamente, eles nos levam embora. Assim como os pensamentos habituais, as ações habituais também constituem seus estados mentais indesejáveis únicos. Você é influenciado a se comportar de formas memorizadas pela própria emoção que condicionou seu corpo a ser sua mente. Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções e então dá por si, sentado no sofá, comendo batata frita, com controle remoto numa das mãos e um cigarro noutra. Entretanto, horas antes, você havia proclamado que ficaria em forma e iria parar com todos os comportamentos autodestrutivos. Boicotando-se, exatamente. A maioria das ações inconscientes é executada para reforçar emocionalmente a personalidade e satisfazer um vício para causar mais da mesma sensação. Por exemplo, pessoas que se sentem culpadas no dia a dia têm de executar certas ações para satisfazer seu destino emocional. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Olha isso. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Muitas ações inconscientes combinam quem somos com quem somos emocionalmente e nos satisfazem nesse aspecto. Nós já estudamos, né, esse livro todinho sobre isso. Por outro lado, muitas pessoas exibem certos hábitos a fim de fazer desaparecer temporariamente o sentimento que memorizaram. Buscam gratificação instantânea em algo externo para se libertar momentaneamente da dor e do vazio. Seus vícios criam seus hábitos. Como nada externo consegue resolver permanentemente seu vazio, você invariavelmente terá de fazer mais da mesma atividade outra vez. Horas depois, após a excitação ou a vibração diminuir, você terá de retornar à mesma tendência viciante mais uma vez, mas por mais tempo. No entanto, quando desmemoriza a emoção negativa
de sua personalidade, você elimina o comportamento destrutivo inconsciente. Então, vamos lá, oportunidade para escrever. Pense sobre a emoção indesejada que você identificou. Como você age habitualmente quando se sente desse modo? Não fui falar de emoção memorizada e comecei a bocejar. Ou seja, tem uma energia aí, porque não é leve pensar naquilo que a gente não quer mais para a nossa vida, né? Você pode reconhecer seus padrões entre os exemplos a seguir, mas certifique-se de adicionar aqueles comportamentos que lhe são específicos. Agora, anote os modos únicos como se comporta quando sente aquela emoção. Exemplos de ações e comportamentos limitantes. Seu ensaio físico diário e inconsciente. Fica de mau humor. Sente pena de si mesmo por estar sozinho. Come para aliviar a depressão. Liga para alguém para reclamar de como se sente. Puxa briga com alguém que ama. Bebe demais e às vezes até faz papelão. Compra e gasta mais do que tem. Procrastina, fofoca ou espalha boatos, mente sobre si mesmo, tem um ataque de mau gênio, trata os colegas de trabalho com desrespeito, flerta com outras pessoas apesar de ser casado, vangloria-se, berra com todo mundo, aposta demais, dirige agressivamente, tenta ser o centro das atenções, dorme tarde, e fala demais sobre o passado. Se você tem dificuldades para chegar às respostas, pergunte a si mesmo o que pensa em várias situações de sua vida, energia, e observe interiormente como pensa e reage. Você também pode olhar para dentro de si pelos olhos de outras pessoas. Como elas diriam que vem em você? Como você age? Olha só, então isso é muito interessante, porque a gente tem a sensação, mas a gente também tem um comportamento a partir dela. Lembra que todos os cursos, todas as vezes que eu dou aula de Ho'oponopono, eu falo, é pensamento, emoção e atitude. E ação perante a vida. Então, a gente vem com um pensamento limitante a partir dessa energia que nós temos aí, dessa emoção, disso que a gente vem guardado, né? Que no caso do Ho'oponopono nós chamamos de memória. Esse pensamento alimenta a nossa emoção alimenta o nosso pensamento, o que intensifica essa memória, ou seja, aquilo que surgiu para nós, para que a gente tomasse consciência da memória, acaba se intensificando e acontecendo mais vezes. E nós ainda intensificamos mais ainda no momento que a gente age perante isso, no momento em que a gente faz algo diante disso. E às vezes, esse fazer algo não é sair quebrando coisas. Às vezes, só dormir mais tarde, puxar algo do vício, ter pena de si mesmo. Então, não necessariamente a gente é agressivo com as pessoas, mas a gente tem atitudes que, na verdade, nós nem percebemos o que gerou aquela atitude. Às vezes a gente come demais e a gente nem percebeu que nós tivemos uma emoção assim, que veio um pensamento, voltou essa emoção, e aí a gente foi lá e comeu mais do que a gente devia. Recordar. Relembre os aspectos do antigo eu que você não quer mais ser. Agora, revise e memorize a sua lista. Essa é uma parte essencial da meditação. Seu objetivo é se familiarizar com a forma como você pensa e age quando essa emoção específica o incita. Então, na hora que eu sinto pena de mim mesma, na hora que vem a emoção de que eu vou frustrar, que eu sou uma frustração para as pessoas, que eu sou uma decepção para as pessoas, por exemplo, em vez de ficar pensando, vindo com essa emoção de que eu sou uma decepção, o que eu vou lá? Eu vou lá e como alguma coisa. Eu vou lá, gente, olha, vou falar com vocês. Eu vou lá e faço ginástica e vou para a academia e fico na academia lá me matando, porque o excesso, todo o excesso, e pode ser inclusive o excesso em vida saudável, por exemplo, tomo esteroide, no caso dos homens, né? Tomo uma medicação para ficar mais forte,
para me sentir mais, não só para me sentir, mas para poder ter mais músculos, justamente para poder não sentir a frustração, para não me sentir mal amado, para não me sentir uma decepção para as outras pessoas. Então, eu sou capaz de fazer esse mal achando que eu estou fazendo bem, mas é única e exclusivamente para poder cuidar da minha imagem externa, já que eu não dou conta daquilo que se passa dentro de mim. Ok? Então, todo excesso esconde uma falta, e aqui a gente está cuidando justamente de olhar para isso, sentir isso e perceber o que dá vontade da gente fazer depois, tá? É para fazê-lo lembrar de como você não quer mais ser e de como você estava se fazendo tão infeliz. Essa etapa, não quer mais ser, essa etapa o ajuda a ficar ciente de como você se comporta inconscientemente e o que diz para si mesmo enquanto está pensando e sentindo e pensando, de modo que tenha mais controle consciente nas horas de vigília. Executar essa etapa é um trabalho em andamento. Em outras palavras, se você senta todos os dias, durante uma semana, para focar nisso, provavelmente descobre que continua a modificar e refinar sua lista. Isso é bom. Nessa etapa, você acessa o sistema operacional dos programas de computador na mente subconsciente e lança luz nele para a sua revisão. Em última análise, você fica tão familiarizado com essas cognições que as inibe de disparar. Então, agora eu já não vou mais me sentir dessa forma. Eu já sei que eu me sinto assim, então eu não vou mais me sentir desse jeito. Você vai podar as conexões sinápticas que constituem o antigo eu. E se toda conexão neurológica formada constitui uma memória, então você está, de fato, desmantelando a memória do antigo eu. Ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se conseguir memorizar todos esses aspectos do antigo eu, você vai separar ainda mais sua consciência do antigo eu. Quando seus pensamentos e reações automáticos habituais forem completamente familiares, nunca passarão despercebidos ou não reconhecidos. E você será capaz de antecipá-los antes de serem iniciados. E é aí que você está livre. Nessa etapa, lembre-se, seu objetivo é consciência. Consciência. Agora você conhece o treinamento. Leia a sexta etapa e faça a parte escrita. Então, você está preparado para começar as meditações da terceira semana. Então, o sexto passo é redirecionar. O que acontece quando você usa as ferramentas de redirecionamento é o seguinte: você evita comportar-se de forma inconsciente. Você para de ativar seus antigos programas e muda biologicamente, cessando os disparos e as conexões de células nervosas. De modo semelhante, você deixa de sinalizar os mesmos genes das mesmas maneiras. Se você lutou com a ideia de entregar o controle, essa etapa lhe permite retomar as rédeas, a fim de quebrar o hábito de ser você mesmo de modo mais consciente e judicioso. Quando você se torna mestre na arte de se redirecionar, constrói uma base sólida sobre a qual criar seu novo eu melhorado, onde você vai criar seu novo eu melhorado. É muito, muito interessante. Bom dia, André, gratidão. Jeane, gratidão. É muito interessante, porque o que acontece? Nisso que ele está falando, é quando a gente esbarra em quem não quer fazer a meditação. Todas as vezes em que depois que eu estou relendo o livro, né? Eu li a primeira vez lá em Moçambique, 2019, agora estou fazendo a releitura. Por isso que eu gosto também de reler alguns materiais. Bom dia, Ana Flávia. Mas quem acompanhou essa leitura desde o começo sabe que o nosso organismo se vicia
naqueles emissores lá cerebrais são emitidos, né, por nós, e a gente se vicia nisso e acaba vibrando isso e atraindo mais situações que nos conectam a essas emoções, para que a gente fique nessa sensação. Eu estou muito acostumada a me sentir mal por não ser merecedora de algo. Então, onde que eu posso buscar pessoas e situações inconscientes, né? Não faço isso de forma consciente. Ninguém busca pessoas ou situações de propósito, mas eu busco inconscientemente para que eu possa voltar a ter aquela sensação de que eu não me sinto boa o suficiente, de que eu não sou merecedora, que é onde o meu organismo está viciado. E aí, desde que eu comecei a reler o livro com vocês, e a gente entrou nessa parte do organismo viciado, nessas sensações, é que eu tenho feito uma observação, não sei vocês podiam até deixar aí nos comentários, se vocês têm feito isso. Veio a sensação na hora, eu lembro, gente, é o meu vício. Meu organismo está viciado, eu não vou cair nesse vício. O que eu faço? Eu entro com uma ferramenta de purificação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, gota de orvalho, gota de orvalho. Às vezes, se essa sensação me trouxe para um lugar de depressão, de tristeza, eu entro com uma outra ferramenta, como o travesseiro de penugem, que é uma ferramenta que eu ensinei no curso básico, que vocês conhecem, quem fez o curso lá comigo, então, travesseiro de penugem, mas não precisa, pode ser sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, chuva leve, chuva leve, chuva leve, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, para eliminar a energia daquele momento, porque é esse o processo. Por isso que quando a gente vira para uma pessoa e fala assim, vamos fazer as meditações do Dr. Joe Dispenza às 6 horas da manhã, a pessoa fala assim, não preciso disso. Eu já consegui mudar tal coisa. E muitas de nós já conseguiram realizar grandes transformações na vida, mesmo sem realizar essa meditação, mesmo sem fazer essa meditação. A gente consegue fazer coisas, mesmo que a gente não tenha feito meditação nenhuma. Não, eu consegui emagrecer sem fazer meditação. Não, eu consegui ganhar mais dinheiro sem fazer meditação. Não, eu consegui retomar meu relacionamento sem precisar fazer meditação. Por que agora eu vou fazer meditação? Mas a pessoa não entende que, na verdade, um processo não é só para a gente conseguir algo. Não é só para a gente conseguir o resultado que a gente quer para a nossa vida. É para a gente poder tirar essa emoção, apagar mesmo isso que muitas vezes nos conduz e que talvez um caminho a gente já tenha conseguido superar muitos desafios, mas em outro nós estamos completamente agarradas, não sai do lugar. Por quê? Porque nesse outro a gente ainda cai nesse vício do corpo. Então, é importante fazer esse processo de conhecer todo esse conteúdo do Dr. Joe Dispenza, para que a gente faça a escolha do sacrifício que precisa ser feito para que a gente se transforme num novo eu. Lembra qual que é o sacrifício lá do homem é aquilo que ele pensa que ele é? O sacrifício não é acordar cedo. O sacrifício não é abrir mão de mais sono, ou abrir mão, sei lá, do programa de televisão à noite, ou abrir mão do tempo com alguma pessoa. O sacrifício é de quem nós éramos antes. O sacrifício é da pessoa que éramos antes, que não tinha nem essa disposição de acordar mais cedo para fazer um processo de transformação. E essa pessoa a gente vai sacrificar. Isso a gente vai deixar essa pessoa morrer. Tchau. Não serve mais para nós. O que serve para nós é essa nova pessoa que faz, inclusive, esse processo de transformação, de mudança, de compromisso mesmo com essa retirada dessa emoção. E lembre-se do que ele falou no livro. Quanto mais velho ficamos, mais difícil fica encontrar essa transformação no ambiente externo. A gente muda de lugar, a gente muda o corpo, faz plástica, faz tanto de mudança. Eu vou mudar o cabelo essa semana, que está chegando meu aniversário, aí eu vou fazer uma mudança. Aí muda o cabelo, muda não sei o quê, mas a mudança interna não acontece. Então chega uma hora que não há plástica que resolva.
Chega uma hora que não há cabelo que resolva. Chega uma hora que não há corpo que resolva, não há lugar que resolva a retirada dessa emoção, ok? Olha só, o André está falando, também está fazendo isso, está percebendo essas emoções que são viciados, são vícios, né? Sentimentos de vícios que sinto que estão na família, exatamente. Então é isso, vamos lá. E o sexto passo, então, é esse. E eu estou falando tudo isso para que vocês entendam que cada um está na sua jornada, que por mais que a gente fale assim, vem fazer meditação comigo, você vai adorar a meditação. Não são todas as pessoas que estão preparadas para esse sacrifício, porque elas não têm essa compreensão anterior. Por isso que é importante, revisem alguns vídeos, retomem algumas leituras que foram feitas a respeito desse livro, para vocês se recordarem do quanto que isso aqui é uma transformação significativa mesmo, porque a gente precisa de organismo mesmo, de bioquímica nossa, que a gente está transformando. A gente fica, eu já falei isso antes, vou falar de novo. A gente fica na batalha do fora, a gente vai lá, a gente protesta, a gente briga, a gente xinga, a gente joga, sei lá, o sapato na cabeça de alguém, e a principal batalha é a interna. A principal batalha é a nossa dentro da gente. É a batalha contra essa química que nós viciamos nela e que vira e mexe a gente entra em contato com algumas situações para que a gente possa senti-la novamente, por mais mal que ela nos faça. Isso aqui é incrível. Ela nos faz mal, mas a gente precisa senti-la porque a gente está viciado nela. Ok? Então, redirecionar. Pratique o jogo da mudança. Durante as meditações dessa semana, considere algumas das situações que você listou no passo anterior. E ao imaginá-las ou se observar em sua mente, diga para você mesmo em voz alta, mude. É simples, eu uso a ferramenta, né? Imagine uma situação em que você está pensando e sentindo de modo inconsciente. Diga, mude. Fique ciente de um cenário, com uma pessoa ou uma coisa, por exemplo, em que você poderia facilmente cair em um antigo padrão de comportamento. Diga, mude. Imagine-se em um evento em sua vida em que haja uma boa razão para ficar aquém do seu ideal. Mude. E aí, no caso, a gente pode usar mude ou a gente pode usar as ferramentas. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, chuva leve, chuva leve, chuva leve. Já também nesse processo de limpeza da energia que está gerando essa situação. Ok? Gratidão, Lena, ok. O tal do eita, é isso aí. Queridas e queridos, voltamos amanhã às 9h30 com mais o capítulo, continuando o nosso capítulo 12, né? Desmantele a memória do antigo eu. Acho que a gente ainda vai amanhã para essa leitura do capítulo 12, que é a terceira semana, e depois a gente vai para o capítulo 13, que é a quarta semana, cada vez mais próximos, então, da gente começar essa proposta aí da meditação. A minha ideia é 6h da manhã, para quem se sentir chamado a realizar essa meditação. Vou fazer aí por um valor simbólico, vou definir esse valor e compartilho com vocês. Vai ser pelo Zoom, para que a gente possa fazer esses encontros assim, né? Não vai ser só eu falando, a gente vai se ver, quem quiser trocar, quem quiser falar, a gente colocar isso em prática mesmo, por um mês, realizando esse processo de limpeza. Se tiverem 2 pessoas fazendo, eu vou fazer, porque eu quero mesmo colocar em prática isso, quero ajudar vocês também a colocar em prática nessa jornada mesmo de transformação, falando o que eu falei hoje na meditação 7h30 da manhã, transformando 2021 no melhor ano das nossas vidas. Letícia, como que você pode falar isso? Olha o que está acontecendo, as pessoas que a gente perdeu, olha a dor que a gente carrega. A gente pode fazer isso até para honrar essas pessoas que se foram, para honrar a vida de quem partiu, para honrar a vida de quem não pôde mais continuar nesse planeta, que cumpriu a sua jornada. Nós vamos, ou que cumpriu dentro desse tempo, né?
que cumpriu a sua jornada dentro desse tempo, nós vamos nos propor a cumprir a nossa, a nos conectar com uma vibração mais alta, para que essa vibração se espalhe pelo mundo e essa vibração possa atingir pessoas que estão próximas a nós, para que elas também busquem a sua transformação interna, para que elas também busquem a sua mudança interna. Então é isso. Gratidão pela presença de vocês, mahalo de coração. Nós nos encontramos amanhã, às 7h30 da manhã, e depois às 9h30 com a leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, aqui no YouTube. Gratidão, deixem seus likes aí, não se esqueçam, e nós nos vemos amanhã, então. Aloha, tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, Zelaine, gratidão.